Então Yeshua entrou no Beit HaMikdash, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de ladrões. Olá a todos vocês. Quero nesse momento trazer mais uma palavra de edificação para a sua vida. A pedido da minha esposa, vou falar nessa oportunidade de algo que tenho visto, tem me deixado muito chateado, tenho visto nas igrejas evangélicas. O que me deixa muito triste é a falta de temor das pessoas, falta de conhecimento da palavra, em achar que fazer determinados tipos de coisa é serviço a Deus. Desde já, com a consciência limpa, quero trazer uma palavra pura para a sua vida. Nós sabemos que o comércio das igrejas é condenado pelas Escrituras. Quero trazer um texto das Escrituras de Mateus, capítulo 21, versículo 12, diz assim: Tendo Yeshua entrado no templo, para quem não sabe, Yeshua é o verdadeiro nome do Messias. Então Jesus foi uma inventação de Roma, é um nome adaptado, só você estudar você vai saber. Então Yeshua quer dizer Elohim salva, o Criador salva. Esse é o verdadeiro nome do Messias, o nome hebraico, porque ele era judeu, nasceu na Judéia, teria que ter um nome judaico. Então não é Jesus, porque é um nome em português adaptado, que vem do grego Jesus, que vem do hebraico Yeshua. Capítulo 21, versículo 12. Tendo Yeshua entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. E disse: Está escrito: minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Um texto muito conhecido, existe Marcos 11:15, Lucas 19 e João também fala sobre a purificação do templo. Yeshua chega em Jerusalém enquanto o templo totalmente dominado por pessoas que não temiam a Deus. O sacerdócio estava corrompido politicamente, Roma dominou tudo. Os sacerdotes que existiam naquela época usavam o templo para se beneficiar. Como hoje nós vemos muitos que usam a posição de sacerdote para ganhar dinheiro, para viver às custas da fé dos outros. Só que a questão aqui é que os sacrifícios era para expiar pecado. As pessoas tinham que ir para se purificarem. Era a forma de se purificar na antiga aliança. Então eles tinham que ir no templo fazer o sacrifício. E as pessoas eram obrigadas a fazer isso para terem a consciência limpa, o coração tranquilizado. Mas as pessoas chegavam lá, vou dar um exemplo, eles levavam uma das ovelhas do seu rebanho para fazer expiação. Chegava lá, o sacerdote condenava, sendo que a ovelha muitas das vezes tinha condições de se fazer o sacrifício, porque era uma ovelha sem defeito. Mas o sacerdote colocava defeito justamente para vender aquele tinha no templo. E assim que o comércio acontecia ali dentro. Se oprimia o povo, obrigava o povo a comprar para poder fazer um serviço religioso. E é hoje o que acontece. As pessoas, para fazerem um serviço, um sacrifício para Elohim, é comprado, é vendido. E hoje está acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Só que isso aqui se repetiu, porque acontecia no tempo de Jeremias. Um texto que eu quero falar para vocês é o texto de Jeremias capítulo 7. Há uma informação muito grande no texto. Diz assim: palavra da parte de Adonai foi dita por Irmiarro, nome de Jeremias. Ponte à porta da casa de Adonai e proclama: ali está a palavra. E diz: ouve a palavra de Adonai, todos de Judá. Vós, os que entrais por essas portas para adorares a Adonai, para fazer o serviço a Adonai. Assim diz Adonai Tzvaot, Adonai dos exércitos:
Elohim de Israel, emendai vossos caminhos e vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo de Adonai, templo de Adonai, templo de Adonai é este. Mas se deveras emendar os vossos caminhos, as vossas obras, se deveras praticar a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimires o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos, para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, para nada vos aproveitam. Palavras dos sacerdotes daquela época. Que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurai falsamente, que amais Cessa Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vinde e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos, sim, só para continuares a praticar essas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz Adonai. Adonai está dizendo que as pessoas estavam fazendo do templo um lugar de, vamos dizer assim, aliviar peso na consciência, se enganar, porque eles achavam que ir no templo e fazer os sacrifícios, comprando, vendendo, comprava lá o peixe dele lá, a mercadoria, e apresentava para Deus, ele poderia sair daquele lugar e continuar pecando. A dona disse, não, vocês cometem adultério, praticam todo tipo de abominação, depois vem aqui no templo e diz que me adora. E ele estava dizendo que ali também era um lugar, uma cava de salteadores. E Yeshua, no Novo Testamento, vê o templo da mesma forma, porque ele expulsa do templo não só os que compravam, os que vendiam e os que compravam. Não só aqueles que vendiam o sacrifício, mas os que compravam também foram expulsos. Então o que está acontecendo no comércio, que está havendo hoje, os culpados, os que vendem, os que compram. Mas o que eu quero falar nesse vídeo é sobre algo novo, não é novo, né? Muitos lugares já tem, mas aqui na cidade onde eu moro tem se aumentado muito. Que é o bazar. Bazar. Só que é um bazar de roupas e que se vende essas roupas. Eu vou ler um texto para vocês do verdadeiro serviço que Deus quer que vocês façam. E parem de confiar em palavras falsas, como diz o texto de Jeremias. Parar de acreditar no que os homens dizem. Os homens dizem que se vocês venderem, você ficar lá com a obreira, lá para a obreira, ó, fica aqui no bazar para mim, vende esta roupa que você está servindo, Adonai. Você, meu membro, compre aqui no meu bazar, porque você vai estar servindo, Adonai. Isso é mentira. E dizem com o propósito que essas casas de venda estão abertas para serviço de Adonai. É mentira, porque Adonai expulsou do templo o que faziam isso. Através de Yeshua, ele vai no templo, encontra o comércio dentro do templo e expulsa aquelas pessoas. Ele diz que a casa dele não é lugar de vender nada. Não se pode vender nada no lugar que se faz o serviço de Elohim. Há um texto aqui que vai contra esse tipo de prática que é o bazar nas igrejas. E diz que é para adorar a Deus. É mentira. Vou provar para vocês pelo texto de Mateus 25. Olha o que é serviço a Deus. E pare de confiar nesses falsos profetas. Você está dizendo que quem faz isso não serve a Deus? Exatamente. Quem faz esse tipo de comércio, quem faz comércio dentro da igreja, não serve a Deus. Vamos ao texto. O texto é de Mateus 25, versículo 31, que vai falar do grande julgamento. Diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua majestade. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Haverá separação. No versículo 34,
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestisse, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Ele está dizendo, ó, eu estava com fome, vocês me deram o que comer. Hoje se vende comida na igreja, ou se dá comida, tem cantina na igreja, tá? As pessoas não dão comida, vendem dentro da igreja. Eu tive fome, eu tive sede, eu era forasteiro. Não tem hospedeiros hoje mais. As igrejas hoje não hospedam as pessoas. Existem templos luxuosos, que tem até cozinhas, mas não fazem comida de graça, não dão hospedagem de graça. Eu tive enfermo, poucos são aqueles que fazem, visitam os hospitais. Os missionários que têm carteiras não vão nos hospitais. Se você é um missionário e não visita o hospital, te recomendo, rasga a sua carteirinha. Você não serve a Deus, não serve essa carteirinha, você não faz o serviço de Deus. Por muitas vezes eu fui no hospital visitar e sem carteirinha, de obreiro, de nada. Fui porque o reino disse, vá. E eu e minha esposa íamos lá fazer. E nós temos essa obrigação de visitar os enfermos. E tive preso, obrigação da igreja, dos missionários, visitar presídio, é serviço de Deus isso, dar comida a quem está com fome, dar veste a quem está nu, está escrito aqui, ó, no versículo, tive sede, me deste beber, era forasteiro e me hospedar, estava nu, no versículo 36 do capítulo 25 de Mateus, estava nu e me vestiste. Sabe qual vai ser a recompensa? Vinde, benditos de meu Pai, para o reino, venha possuir o reino. Vocês praticaram a justiça, vocês praticaram a vontade de Deus. Mas olha o que ele vai dizer no versículo 41. No versículo 41, preste atenção. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Está falando de Gehinnom, o lago de fogo. Porque tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, sendo forasteiro, não me deste hospedagem, estava nu, não me vestiste, achando-me enfermo, preso, não foste me ver. E eles perguntarão: Adão, quando te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, não te assistimos? Então ele responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixaste fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste fazer. Irão estes para o fogo eterno, porém os justos para a vida eterna. Presta atenção, meu amigo, meu irmão. Yeshua está dizendo que o serviço a Elohim é esse: alimentar os pobres, vestir os nus, visitar os enfermos, praticar justiça. É isso, meu amigo. Não é você estar num bazar comprando e sustentando ego de um homem. Porque na realidade os homens hoje querem se promover, eles querem poder. O que me chama a atenção é que está crescendo muito isso. O que está crescendo? As pessoas acharem normal aquilo que não é normal. Não posso me conformar com uma igreja que diz que professa a fé no Deus da Bíblia e fazer esse tipo de coisa. Os pastores ensinando que isso é serviço a Deus. Isso não é serviço a Deus. Deus não está se agradando disso, ainda que seja um preço mínimo. Abriu outro dia, aqui na cidade, tem dois bazares de duas igrejas aqui. Uma da Ceifa, outra da Batista. Os dois são bazares. E eu fico pensando que eu passei em frente a essa igreja que vai abrir, que vai se construir um templo, Batista. E lá tá R$10 para você comprar o que for lá. Para pensar. Tem pessoas que não têm esse dinheiro. Pessoas que na crise que nós vivemos. E lá está a imagem do templo que eles querem construir naquele terreno. E eles acham que isso é serviço a Deus.
Não é serviço a Deus. Deus não está se agradando disso, tá? Eu não me importo se você não vai gostar do que eu vou falar. Isso é errado. A Bíblia condena, Elohim condena. Isso não é serviço de Deus. Agora você me pergunta, o que eu faço? Abandone esse tipo de igreja. Igreja que a cantina, que você vê que é um cúmulo absurdo. Muitas pessoas vão na igreja, não tem o que comer em casa. Vão lá para buscar um auxílio de Deus, os corações já estão tristes, amargurados, passou todos os tipos de necessidade, e na porta da igreja está uma lanchonete, e a qual ele não pode comer. Aí há aquele grupo que mantém a igreja dos ricos, né? Que mantém a igreja e que comem e que vivem naquela panelada, e os pobres, as viúvas, os menos favorecidos. Você viu que lá no texto de Jeremias, o Eterno diz que nós não devemos oprimir as viúvas, órfãos, os estrangeiros, os menos favorecidos. Nós temos que ser luz nas trevas. Isso não é serviço de Elohim. Que fica esta palavra, que o Eterno, que Hashem, o Todo-Poderoso, te ilumine, que você possa sair dessa Babilônia. Então, o Eterno condena bazar também, cantina e todo tipo de comércio dentro da casa dele. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o acusador e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Era um estrangeiro, e não me acolhestes. Estava nu, e não me vestistes. Enfermo, e na prisão, e não me visitastes. Então também estes perguntarão: Mestre, quando te vimos com fome, ou com sede, ou um estranho, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhes responderá: verdade, e eu vos digo, que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de o fazer a mim.